Olá, seja bem-vindo ao Pesquisa e Ação. Hoje vamos falar sobre o mal de Alzheimer. No começo, são os pequenos esquecimentos que os familiares acreditam ser normais da velhice. Conforme a situação se agrava, os pacientes se tornam confusos, agressivos e apresentam alteração da personalidade, tanto que chegam a não reconhecer a própria família nem a si mesmo quando colocados frente a um espelho. Para falar com a gente sobre o assunto, convidamos o médico geriatra da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Rodrigo Flora. Seja bem-vindo, doutor. Agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade para a gente poder falar um pouquinho dessa doença que acomete um grande número da população brasileira e mundial. É um grave problema de saúde pública. Doutor, como a família consegue identificar que o paciente tem Alzheimer? Se existe uma idade específica para ela se manifestar? Geralmente a família é a primeira pessoa a desconfiar que o paciente possa ter uma doença. E o paciente mesmo demora para perceber, ter essa percepção de que ele está tendo algum déficit. Então, a família é a primeira pessoa que desconfia e que insiste com o paciente para levá-lo na consulta. E a idade inicial aí que a gente tem uma ampla gama de trabalhos mostrando que a prevalência maior é a partir dos 65 anos. Existem algumas doenças precoces que podem acontecer antes disso, que a gente chama de pré-senil, mas de uma maneira geral, a partir dos 65 anos é a idade com maior prevalência de aparecimento da doença. Se é com maior prevalência a partir dos 65, qual é o grau de ocorrência a partir dessa idade ou antes dessa idade? Vamos lá. A partir dos 65 anos, dos estudos tanto brasileiros quanto mundiais, a prevalência é ao redor de 5% da população. Com o progredir da idade, depois dos 85 anos, a prevalência já chega acima de 40%. Então, vai aumentando com o decorrer da idade. Antes disso, é muito pouco provável de ser doença de Alzheimer. Existem alguns casos, mas não chega a 1% da população com menos de 60 anos. Entendi. Qual a causa da doença de Alzheimer? É uma doença genética? Ela pode estar ligada a questões emocionais ao longo da vida, como a depressão, por exemplo? A depressão é uma doença que a gente sempre faz um diagnóstico diferencial com a doença de Alzheimer, com as demências de um modo geral. Ela pode tanto iniciar um quadro de demência como fazer parte de um sintoma comportamental na evolução da demência. As causas, é muito difícil a gente determinar é isso ou é aquilo. A gente sabe que tem uma perda de alguns neurônios na parte cerebral, então tem uma deficiência de células no cérebro que são reduzidas nessa doença, mas é multifatorial. A parte genética é estudada, porém só 5 a 10% dos casos são relatados como origem genética. Geralmente são pacientes mais jovens, também geralmente são relatos de pacientes mais jovens que têm algum fator genético. A parte emocional, estresse, tem estudos tentando relacionar, mas não tem ainda nenhum trabalho comprovado que isso possa levar à doença. Entendi. Quais as fases da doença e qual a expectativa mesmo de um paciente com esse problema? As fases da doença a gente chama de fase precoce ou fase inicial, depois tem a fase moderada e a fase avançada da doença. Então a gente divide em 3 fases. O mais difícil é justamente fazer o diagnóstico, que essa fase inicial é mascarada, a gente acha que é um envelhecimento normal, então a família coloca, ele é idoso, então é da idade, não é uma doença. Todo idoso é assim, e não é, a gente sabe que idade não é doença. Então a idade pode levar algumas comorbidades, mas ela por si só não seria uma doença, então não levaria à doença de Alzheimer. Quanto às fases, então para fazer o diagnóstico, às vezes é muito difícil nessa fase inicial, então o paciente, a família, demora para levar no médico, demora para levar no especialista, então pode demorar até uns 2, 3 anos dos primeiros sintomas da doença até o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, você pensa, um diagnóstico que já é difícil de ser feito, você demorar 3 ou 4 anos para iniciar um tratamento adequado, a evolução vai ser muito ruim para esse paciente. Quanto à sobrevida, o médico não gosta de falar em número, falar em vida, porque isso estigmatiza um paciente, a família já fica toda envolvida nisso. Mas
Na literatura, antigamente falava de 5 a 6 anos na evolução da doença até a fase tardia. Hoje, com o tratamento, com apoios que a gente tem, tanto de família, apoio de terapia ocupacional e outras atividades, a gente tem pacientes que chegam a ter 20 anos de evolução da doença, né? Mas ainda, a média hoje, a gente fala em torno de 8 a 12 anos, do início dos sintomas até a fase avançada, né? Sabendo que tem pacientes com uma doença mais... que evolui mais rapidamente, então que dura menos tempo, e pacientes que com uma evolução, que começa a tratar desde o início, que você pode ter uma evolução mais demorada, chegando a viver 20 anos com a doença. Mas a doença ela atinge mais a mulher ou o homem? Tem algum porquê? Assim, na literatura também é visto mais casos em mulheres, talvez pelo fato da mulher viver mais do que o homem, né? Então, na literatura é relatado que a mulher é mais acometida do que o homem. E como é feito o tratamento da doença? Então, depois de feito o diagnóstico, que já é muito difícil, né, o tratamento é com medicamentos que agem nos sintomas da doença. Hoje a gente ainda não tem tratamento que consiga bloquear a evolução da doença, que interrompa a doença. Então, os medicamentos disponíveis, que são subsidiados até pelo governo aqui no nosso país, visa só tratar os sintomas da doença. Então, assim, é pobre, vamos dizer assim, a resposta ao tratamento, mas é o que a gente tem. E isso ajuda muito no cuidado, em quem está envolvido no tratar do paciente, né? Então, se você melhora um pouco os sintomas que a doença pode causar no paciente, isso já é um ganho enorme para a família, né? Então, se você pensar que uma doença que não é tratada, ela tem uma evolução decrescente, uma rampa decrescente. Se você começa a tratar numa fase precoce, essa rampa fica com uma inclinação menor. Então, você consegue postergar o aparecimento de alguns sintomas da doença. E o Sistema Único de Saúde, no caso, o SUS, que cobre esse tratamento, que né? cobre, é subsidiado, aqui no nosso país eles subsidiam essa medicação para o tratamento, que é cara, né? Existem duas classes de medicamentos disponíveis para tratamento. O governo subsidia uma classe, que são os anticolinesterásicos, que é usado mais na fase leve a moderada da doença. A outra medicação, que seria para a fase avançada da doença, ainda a gente não consegue a liberação pelo governo, a família que tem que bancar. E a despesa mensal, ela é alta, é referente só aos medicamentos, mas também tem outros gastos que a família acaba arcando, como fralda, sonda e etc. Numa fase inicial, a despesa acaba sendo mais com o medicamento. Então, numa fase inicial, que pode durar aí 4 anos, 3 anos, a despesa maior é com a medicação, que a princípio está sendo subsidiada, então não teria essa despesa. Mas os cuidados que tem que ter com o paciente já numa fase inicial, ou seja, não deixar sozinho, não deixar sair sozinho, utilizar alguns objetos dentro de casa, então o cuidado com o perigo que o paciente pode ter, isso já gasta tempo da família, do familiar que está cuidando, e isso é dinheiro, a gente falou, ele parou de trabalhar um dia, o tempo que você gasta para cuidar, né? Sempre tem que ter alguém envolvido no cuidado dele, então sempre tem que ter algum familiar. Então você tem esse gasto, você está embutido nisso, um gasto para a saúde pública, vamos dizer assim. Não pode ficar sozinho, né? Não pode ficar sozinho, desde uma fase inicial. Em fases moderadas e fases avançadas, daí o tratamento é muito mais caro, né? Você usa fralda, usa às vezes medicação, outras medicações para o comportamento, porque na doença ele vai ter muitas alterações de comportamento, então não tem um medicamento para a doença em si, mas para essas alterações de comportamento, muitas vezes você tem que abrir mão de 3, 4 medicações diferentes para poder aliviar a família. Então, o tratamento não pode ser feito sem a utilização de remédios? O tratamento ideal tem que ser feito com medicação e já numa fase leve da doença iniciar com o medicamento, né? E lógico, o suporte social, terapia ocupacional, se pensar em fisioterapia para não deixar o paciente evoluir para uma atrofia, você pensar em atividade ambiental, você adequar o ambiente dele para ele não ter quedas, para ele não ter perda funcional, isso tudo está envolvido no tratamento desde uma fase inicial, né? É que o medicamento existe e tem que ser tratado. A gente tem que abrir mão da medicação para poder tratar de forma mais adequada. Se você não usar o medicamento, você não está tratando com o que temos disponível hoje. O ex-presidente Ronald Reagan, ele foi acometido pelo mal de Alzheimer depois de deixar a presidência dos Estados Unidos.
O paciente pode trabalhar até quando com esse problema de saúde? Existe algumas profissões que o paciente pode continuar trabalhando e outras não? As profissões que colocam em risco outras pessoas, ele deve evitar. Então, a parte de direção, usar a direção para trabalho, então o motorista jamais poderia ser um paciente com doença de Alzheimer, porque ele tem perda de localização, ele não consegue mais fazer aquilo que fazia previamente. Atividades que coloquem, então, em risco qualquer outra pessoa, ele deve ser evitado. Agora, então, atividade burocrática, alguma coisa que ele sempre fez, uma contabilidade que ele ainda consiga fazer, alguns trabalhos dentro de casa que poderia ajudar a família, em mercados, isso deve ser inserido. Então, são atividades que não dependem exclusivamente dele, de tomar decisão, de ter capacidade de julgamento, porque isso ele perde desde uma fase inicial da doença, né? Mas são atividades que possam ser supervisionadas e que não comprometam outras pessoas. Existem medicamentos popularmente usados para tratamento da doença de Alzheimer? Infelizmente, existem alguns medicamentos que não foram aprovados em pesquisa, mas que a população usa de forma inadequada para tratamento, né? Como que a gente mais tem visto é o ginkgo biloba, a gente pega muito na prática, o paciente vem usando como se estivesse tratando a doença de Alzheimer, o que na verdade não está tratando e está demorando um pouco mais para chegar ao medicamento adequado, né? Então, isso atrapalha o tratamento e a evolução da doença acaba sendo pior nesses pacientes, né? Agora, algumas pesquisas que estão sendo feitas para tratamento mesmo são com imunoglobulinas, que são medicações que vão agir na evolução da doença. Então, vai tentar cortar o mal pela raiz, né? Então, vai tratar lá atrás e aí sim podemos dizer que teremos um tratamento adequado, que não tratar só os sintomas, que é o que a gente tem hoje, mas tratar a evolução da doença, fazendo com que ela seja interrompida numa fase mais precoce. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. O senhor gostaria de deixar algum contato para quem está em casa? Eu trabalho sempre lá no Hospital São Paulo, estou sempre envolvido aí em pesquisas, no ensino dos alunos e estou sempre à disposição. Precisando, só chamar. Muito obrigada, doutor Rodrigo Flora, médico geriatra que conversou com a gente sobre o mal de Alzheimer. Nosso programa Pesquisa e Ação termina aqui, mas depois do intervalo ele volta com outro tema interessante. Não saia daí. Olá, eu sou Robert David e começa agora o Pesquisa e Ação, um programa que leva até você o conhecimento produzido na universidade. Você fica por dentro dos importantes assuntos e os resultados de pesquisas de estudantes e professores. Este programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade de São Judas Tadeu. A morte é um tema evitado por muitos, mas faz parte da história de todos. Existem várias dúvidas sobre o que acontece depois da morte. Será que existe outra vida? Não se tem certeza de nada. Talvez essa seja a explicação do ser humano para tentar se apegar naquilo que julga ser mais coerente ou mais próximo da verdade. De qualquer forma, uma coisa é certa: o sentimento de perda traz muita dor e saudade. Por mais difícil que seja, existem profissionais que lidam com a perda diariamente. Muitos enfermeiros e médicos são exemplos de pessoas que convivem com essa dura realidade e precisam aprender a lidar com esses sentimentos. Vamos conversar agora com a Beatriz Gutierrez, que fez mestrado e doutorado em enfermagem, e vai falar um pouco do trabalho dos enfermeiros que atuam em UTI e que lidam com a morte diariamente. Olá, professora, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Como surgiu a ideia de pesquisar esse tema? Esse tema, no final da década de 90, eu era chefe de uma UTI, de um hospital-escola aqui do município de São Paulo, e comecei a perceber que quando nós tínhamos paciente bastante em estado grave, né, próximo da morte, né, então com um processo de morrer com bastante sofrimento, os profissionais adoeciam
justamente nessa época, né? Eles agravavam o seu estado de saúde e havia ausência desses profissionais. E havia uma sobrecarga para aqueles profissionais que ficavam atuando num local de trabalho de muita carga emocional e também carga física. Então, eu resolvi estudar esse tema para saber o porquê isso acontecia naquela época. Qual foi a sua maior dificuldade em elaborar a sua tese de doutorado? A grande dificuldade é que o tema morte, né, na cultura ocidental, ele ainda é assim, pouco explorado e as pessoas procuram sempre a não discutir, né, ou refletir sobre a morte. Então, a maior dificuldade é você conseguir que as pessoas, né, te ouvissem e discutissem esse tema. Seu doutorado é em enfermagem. Por que escolher a UTI como base para a sua tese? Porque, como eu te falei no início, né, eram situações que eu vivenciava a todo momento, né? Eram pacientes que sofriam muito, né? E, além disso, os profissionais sofriam e também os familiares desses pacientes. Como funciona, assim, dentro da UTI, o trabalho deles? Geralmente, né, cada profissional de enfermagem fica sobre a responsabilidade de 2 pacientes durante o seu plantão de 6 horas, né, quando ele tem uma jornada diurna. E quando a jornada é noturna, fica cuidando desse paciente no tempo de 12 horas. Esse cuidado, ele é um cuidado prestado integralmente ao paciente e também nos momentos de visita, eles costumam conversar com os familiares desses pacientes. A senhora poderia explicar para nós como um enfermeiro se sente ao cuidar de um paciente que está em processo de morte? Muitas vezes, ele tem, apesar, né, de ser sofrido, ele sente uma gratificação por cuidar desse paciente. Por quê? Ele sabe que a assistência que ele está prestando a esse paciente é a assistência que ele gostaria, né, de que alguém um dia prestasse para ele, né? Então, existe no trabalho da equipe o prazer e o sofrimento no trabalho. E, assim, nem sempre, né, você consegue com que o paciente te fale muito obrigado, né? Mas, olhando na face desse paciente, você consegue perceber de que ele está ali, mas ele está sendo bem cuidado. Existe algum acompanhamento para os enfermeiros ou os profissionais onde eles possam expor suas angústias e desgastes emocionais dentro do trabalho? Infelizmente, são poucos os serviços que oferecem, né, esse apoio psicológico aos profissionais da área da saúde. Nem todos dirigentes ou gerentes de instituições de saúde valorizam esse desgaste emocional dos profissionais que lidam com o paciente no processo de morrer. A senhora acredita que deve haver um preparo específico para os enfermeiros que trabalham com pacientes terminais? Sim, acredito e isso deixo muito claro, né, durante a exposição da minha tese. Porque as pessoas precisam desse amparo, eles precisam de um apoio psicológico, né, de um apoio emocional para lidar com o sofrimento do outro. Porque muitas vezes o que acontece, o paciente que sofre muito para morrer, o profissional até aceita um pouco melhor a morte desse paciente. No entanto, a dificuldade fica como lidar com os familiares desses pacientes que permanecem. Muitas vezes, esses profissionais, eles não conseguem encarar o familiar, né? Eles se distanciam, né? E vão chorar em um outro ambiente para que eles não sejam vistos tristes.
essa falta de preparo, como a senhora mesmo disse, dos enfermeiros e médicos, tem a ver com a religião? Não só com a religião, tem a ver também com a formação desses profissionais. Os profissionais na área da saúde, eles são preparados para salvar pessoas, né? E não para serem derrotados pela morte dessas pessoas. A religião influencia bastante. Os dados, né, da minha tese mostram que as pessoas, né, que seguem o espiritismo e o budismo são pessoas que têm maior facilidade de encarar a morte. Então você acha que deveria ter uma disciplina específica dentro da universidade para estar preparando esse profissional? Com certeza. Né? Desde o primeiro ano, né, de faculdade, as pessoas, né, os alunos, né, da área da saúde deveriam ser preparados para saber lidar melhor com a morte e o processo de morrer. Algum caso específico que a senhora viu, poderia destacar aqui como um exemplo de um enfermeiro sair, chorar? Eu posso dizer, eu passei por isso, uma própria vivência minha. Há mais ou menos uns 10 anos, né, eu estava de plantão na UTI, e no momento de uma visita, era a visita de um paciente, né, nós tivemos que pedir para essa visita, que era a esposa do paciente, aguardar do lado de fora, porque o paciente tinha tido uma parada cardiorrespiratória e estava sendo reanimado. Mas, infelizmente, esse paciente foi a óbito e eu, juntamente com o médico, fomos dar a notícia para a esposa desse paciente. E ela estava grávida, de 8 meses, e nós autorizamos para que ela fosse ver o marido pela última vez, né, antes de ir para o necrotério. E ela chorava muito, né, e nos culpava, dizia: como vocês não salvaram meu marido? Ele já tinha tido uma parada no pronto-socorro e tinha sido reanimado, e vocês não conseguiram reanimá-lo, né? E isso, para mim, né, naquele momento, foi muito dolorido, né? Porque, como eu disse também, a gente é preparado para salvar vidas. E quando, né, ela dizia para o marido, né, você partiu e agora eu vou ter que criar a nossa filha sozinha. Como você fez isso comigo? Então, para a gente que está ali presenciando, né, esse momento tão triste, a gente também entristece junto com a família. Na sua pesquisa, a senhora menciona que os profissionais de saúde, os enfermeiros, não estão preparados para suportar emocionalmente a morte. Por que eles não estão preparados e o que você acha que falta? Essa falta de preparo repensando não só dentro da própria graduação, quando eles estão se formando, né? Esse preparo deveria de vir lá no início da escola, do maternal, né? Onde hoje na nossa cultura as crianças não vão a velório, né? A morte é uma morte escondida. E isso faz com que as pessoas se distanciem mesmo da morte, né? E o enfermeiro, né, ou o profissional de enfermagem, o profissional da saúde, eles precisam sim ter essa discussão. Deve existir nas instituições grupos que discutam esse processo de morrer daquele paciente, né? Porque a partir do momento que existe uma discussão, existe uma reflexão, existe as pessoas, uma apoia, né? Elas vão se apoiando, vão se ajudando, e isso faz com que você consiga lidar melhor com esse sofrimento. Ok. Bem, acabei de conversar com a professora Beatriz Gutierrez, mestre e doutora em enfermagem. Ela é também professora em gerontologia e autora de uma pesquisa de doutorado sobre a morte no cotidiano do trabalho de enfermeiros de UTI. Agradeço sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.